O Ministério Público aqui em São Paulo está considerando inconstitucional a censura imposta aos sites Cruzoé e o Antagonista depois de uma polêmica decisão do ministro Alexandre de Moraes. E gentilmente nos atende a procuradora Taméa Danelon. Procuradora, bom dia, obrigado por nos atender. Bom dia, Thiago, bom dia a todos. Procurador, primeiro, que análise a senhora faz dessa decisão? A senhora fala de inconstitucionalidade, mas no que se baseia o ministro, como a senhora analisa a decisão do ministro Alexandre de Moraes? Então, é muito difícil para nós, operadores do direito, dizer que uma decisão do Supremo é inconstitucional, porque o Supremo é o guardião da Constituição. Mas, no meu ponto de vista, sim, seria uma decisão inconstitucional desde a instauração desse inquérito policial. Então, não só a medida de censurar a liberdade de imprensa violou a Constituição, mas essa violação veio um pouquinho antes com a própria instauração, porque foi um inquérito instaurado a mando de um próprio ministro do STF, que já designou qual juiz ia comandar o inquérito, que não pode, porque viola o princípio do juiz natural, tem que ter um livre sorteio. E além disso, o ministro Alexandre, que foi o juiz designado, está determinando diligências, sem que essas diligências, pelo menos pelo que consta, tenham sido solicitadas ou pelo Ministério Público ou pela Polícia Federal, o que não pode ocorrer. Nenhum juiz pode determinar diligências, porque ele viola o nosso sistema, que é o sistema acusatório, onde a separação das funções de investigar e acusar, defender e julgar. O que é o contrário do sistema inquisitório, que remonta aos tempos da Inquisição. Bom dia, Marco Antônio Villa. Eu perguntar para a senhora, e aí, o que fazer, né? Quer dizer, que realmente causa profunda estranheza o STF tomar um dos ministros do Supremo Tribunal Federal tomar essas atitudes. E, inclusive, com o apoio da presidência do STF. O STF, então, investiga, recebe a investigação, abre um processo e condena, quer dizer, um negócio assim, julga, né? Um negócio inacreditável. O que cabe, então, à cidadania fazer isso ou ao Ministério Público Federal? Qual é o caminho? Então, já houve um movimento por parte de um partido político, a Rede, parece que ajuizou uma DPF, uma ação de arguição de violação de preceito fundamental, contra essa instauração desse inquérito policial, que é um inquérito inconstitucional na visão da maioria dos juristas e que trabalham com processo penal. O relator é o ministro Fachin. Então, primeiramente, o ministro Fachin poderia analisar essa instauração e vir a determinar o trancamento ou não desse inquérito. Além disso, os próprios investigados, foi noticiado hoje também na imprensa, que houve vários mandados de busca e apreensão. Então, esses próprios investigados, que no meu ponto de vista seriam vítimas de uma ação indevida, poderiam também impetrar o habeas corpus para trancar este inquérito. Qualquer pessoa pode impetrar o habeas corpus em face dessas irregularidades, qualquer pessoa, em nome de qualquer um dos investigados. E, por último, o Ministério Público Federal poderia agir, mas neste caso somente a Procuradoria-Geral da República, que tem assento perante o Supremo, que poderia se manifestar e adotar eventual medida. A procuradora Denise, quem está falando, como é que seria resolvida uma divergência entre os ministros em relação a isso? Porque, em princípio, eles têm o mesmo poder, isso seria decidido depois em plenário. E uma outra coisa, a retirada desse documento do processo, como se explica isso? Qual seria a justificativa? Bom dia, Denise. Claro que um ministro não se sobrepõe ao outro, embora tenhamos o presidente da Casa, do Supremo, é claro que outro ministro poderá decidir. Então, no caso, o ministro Fachin poderia, sim, liminarmente, caso assim ele entenda, decidir pelo trancamento deste inquérito policial, porque não preenche os requisitos e viola claramente o processo penal e a nossa Constituição. Ou ele poderia levar essa questão à turma. Então, caberia ao ministro como decidir. E, evidentemente, a turma poderia decidir também pelo esse trancamento. Em relação à segunda parte que você mencionou sobre eventual retirada da delação, primeiro eu gostaria de ser bem clara que eu não tenho nenhum conhecimento sobre essa investigação, que é uma investigação sigilosa, sendo conduzida em Curitiba.
Mas falando assim, sob o ponto de vista processual penal, se de fato houve essa retirada da documentação, pode ser uma possibilidade que tenha sido retirado para encaminhamento à Procuradoria-Geral da República. Porque quando nos deparamos com depoimentos ou documentos que envolvem pessoas que têm foro por prerrogativa de função ou foro privilegiado, a conduta mais adequada é extrair cópias ou extrair os próprios documentos e remeter para quem tem atribuição para investigar essas autoridades. Então, essa é uma possibilidade. Augusto Nunes, pergunta para a procuradora Tamea Danelon. Procuradora, como é que vai, o que é que pode ser feito com a cobrança ilegal da multa? Vai ser anulada? O que acontece? Olha, nesse caso, somente os envolvidos que poderiam agir, né? Diferente do habeas corpus, quando alguém está preso indevidamente ou quando alguém está na iminência de ser vítima de algum desmando, qualquer pessoa pode impetrar. No que se refere a essa multa, que também é muito peculiar, na minha quase 20 anos de atribuição, eu nunca vi algo nesse sentido, né? No âmbito criminal, o juiz fixar uma multa. Tem mais, Tamea? Mas eles tiraram, a revista tirou a reportagem do ar e mesmo assim foi cobrada a multa. O que é que nesse caso, como é que faz? Os próprios investigados que teriam que recorrer. Então, os responsáveis pela revista digital e pelo site, só caberia a eles recorrerem. Então, eles podem requerer esse recurso para a turma a qual o ministro Alexandre faz parte, ou então, como já tem essa ADPF ajuizada, cujo relator é o ministro Fachin, e como os fatos são conexos, esse recurso poderia ser também para o ministro Fachin. E o ministro Fachin poderá decidir pela suspensão dessa cobrança ou levar a turma, né? São questões, assim, muito inusitadas, que nós nunca vimos. Então, de acordo com a lei, esse seria o procedimento, mas confesso que são atitudes jamais testemunhadas. Agora, procuradora, cria uma situação aí mais inexplicável, ou que não se sabe exatamente como a justiça vai lidar com isso, que a partir dessa censura, né, de uma irregularidade, houve uma divulgação muito maior da matéria por vários sites, pelas redes sociais, muita gente que não leu passou a ler. Então, na verdade, há um descumprimento de uma determinação do ministro do Supremo que chegou a multar, não é, a revista por causa disso. E aí, como é que fica esse processo agora? Então, a ordem foi dirigida para os responsáveis do site O Antagonista e a revista Cruzoé. Então, eles teriam que tirar do ar e não continuar propalando essa matéria. Agora, nada impede que outros veículos, que outras pessoas o façam, tá? Não é porque houve no meu ponto de vista, e com todo o respeito que eu tenho ao Supremo, houve uma censura, sim. Agora, essa censura não foi em caráter geral. Não determinou que ninguém pudesse compartilhar essa matéria, o que seria um ato ainda mais grave. Então, as pessoas, outros veículos, estão completamente livres, são assegurados pelo princípio da liberdade de expressão previsto na Constituição a divulgar, sim, essa matéria. Procuradora Tamea Danelon, mais uma vez, obrigado por atender a Jovem Pan. Bom dia de trabalho, até a próxima. Até a próxima, que agradeço. Bom dia a todos.